Olá, tudo bem com você? Hoje eu venho falar um pouquinho sobre as aulinhas de inglês para criança. Olha só, uma coisa que eu nunca pensei que fosse fazer na minha vida era dar aula para criança. Mas sabe que, assim, quando eu comecei esse projeto novo de aulas de inglês, eu comecei focando em adulto, né? Apenas em adulto. E somente intermediário e avançado. Mas, como várias pessoas pediram, né, para fazer o curso iniciante, eu resolvi fazer também. E é muito legal. E depois, à medida que eu estava dando as aulas, alguns pais pediram para dar aula para crianças, né? E eu falei, puxa, eu não tenho experiência, né, com crianças assim. Eu já ajudei a educar crianças, já tive as crianças e tudo, né? Mas assim, nunca como professor formal, né? Uma coisa, um curso, algo desse tipo, né? E é um aprendizado fantástico, né? Porque assim, é bem aquela coisa mesmo, você está ensinando uma coisa e aprendendo outra. E a gente começa também, quando está lidando com as crianças, você começa a voltar na infância, porque você tem que voltar tudo aquilo mesmo para falar com as criancinhas, né? E criancinhas mesmo de 7, 8 e 9 anos de idade, mais ou menos essa é a faixa etária das crianças para quem eu dou aula, né? E estou preparando aí, vamos ver se vai dar tudo certo, mas uma sala de aula para mais crianças também. Tudo criançadinha assim dessa idade, tudo gurizinho, né? Piazinha, pesadinha. E é legal porque a gente volta realmente, né? Essa coisa de ser criança, deitar no chão e pintar papel, essa coisa. Isso é muito legal. Uma coisa que eu falo para os pais é justamente o seguinte: eu, quando era gurizinho, que tinha 7, 8 anos de idade, quando eu comecei a ler com 6 anos de idade. Né? É claro que na minha época não era como hoje, né? Não tinha internet, não tinha incentivo, não tinha nada disso, era muito mais difícil. Mas eu comecei. Então, antes, lá pela terceira, quarta série talvez, eu comecei a pincelar as coisas de inglês, né? Me interessar por isso. Nessa época não tinha incentivo, não tinha material, não tinha nada. Eu tinha que só ter a vontade de aprender e às vezes só passar vontade de aprender, né? Isso aconteceu muito. Hoje eu vejo imensa facilidade de aprender. Eu uso muito internet, né? Então eu uso muito YouTube. Tem tudo no YouTube, tudo que a gente precisa para aprender. E até eu mesmo estou lá no YouTube, no Facebook, né? No Instagram. Acabei de criar um novo perfil no Instagram, inglês britânico com o Braga, né? Eu estou mudando um pouquinho o nome aí, porque meu inglês é britânico, né? Ou seja, britânico da Grã-Bretanha e Inglaterra, né? Reino Unido, País de Gales, aqueles países ali, né? Meu inglês, meu sotaque, enfim, muitas expressões que eu uso são dali. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte: quando eu cheguei lá pelos 10 anos, não lembro exatamente que anos, mas assim, eu entrei na quinta série, eu já tinha uma certa bagagem, né? É claro que era uma criança que estava aprendendo e aprendia praticamente sozinho, né? Mas assim, eu já tinha uma certa bagagem, eu já tinha aprendido algumas coisinhas. Então eu tive um passinho à frente dos outros aluninhos, né? Que tinha crianças bem inteligentes e tudo, mas nesse quesito eu estava um passo à frente deles, né? E isso me ajudou bastante em todos os anos futuros e até hoje, né? Com 19 anos de idade, eu fui fazer meu primeiro curso de inglês numa escola de idiomas, né? E a partir daí eu fiz vários cursos e eu fui para Inglaterra e, enfim, conheço o Reino Unido. Eu não soltei ainda material com fotos e muita coisa do Reino Unido, mas é porque dá muito trabalho, minha vida é muito corrida e montar isso aí é trabalhoso. Mas enfim, em algum momento eu vou soltar mais material, tá? Eu soltei até alguns videozinhos assim que eu tô andando pela cidade, de Londres no caso, né? Infelizmente eu não fiz muito material quando eu estava, das vezes que eu fui por lá, né? Tantas cidades que eu andei, né? Mas enfim, isso é detalhe. O que eu ia dizer é o seguinte, que a criança precisa desse incentivo. Algumas não vão demonstrar interesse, outras vão demonstrar. De qualquer forma, quando elas chegarem lá pela quinta série, quando elas chegarem um pouco mais para frente na vida, elas vão se deparar, elas vão ter a consciência da importância do uso do idioma inglês, né? Que nós vamos acabar tendo como segundo idioma. Isso para mim é o segundo idioma, tá? Então eu falo português e falo também inglês. Em outro momento eu vou falar sobre estrangeirismos, que eu realmente não gosto de estrangeirismos. Mas
Enfim, é uma coisa que acontece aí, tá? E voltando para a coisa da criança, então, quando a criança recebe o incentivo para estudar determinada matéria, quando chega mais adiante na vida, quando ela se torna adolescente e vai evoluindo, ela sente a presença ou a ausência de alguma coisa que ela não teve quando era criança. Então, você que é pai, né, ou você que às vezes é um pai adotivo, né, eu mesmo adotei filhos, e enfim, a vida é assim. Em outro momento eu conto essas histórias todas, mas o que acontece? Eu quero sugerir para você: coloque seu filho para fazer inglês, que contrate um professor particular, que incentive seu filho a estudar mesmo assim, tendo em mente que saber inglês e espanhol, por exemplo, se você pudesse colocar seu filho para aprender espanhol, que é bem fácil, isso vai ajudar muito ele no futuro. Então, voltando aqui, ensinar inglês para crianças é uma experiência maravilhosa. Eu mesmo estou adorando isso. Musiquinha, musiquinhas que eu nunca ouviria na minha vida. Eu ouvi quando as crianças eram pequenas, né? Mas eu nunca tinha esse foco, né, de aprender as musiquinhas e tal. Agora eu estou muito focado nisso e cada vez ouvindo mais e tal, preparando material para as criancinhas e descobrindo que a gente é criança mesmo, assim, a vida inteira, né? Comprovando essa ideia também. Então, só quero falar isso para você. Incentive seu filho a estudar, seja qual for a idade. Tem uma guriazinha, por exemplo, de 5 anos que gosta de Michael Jackson. Olha só, Michael Jackson. E a mãe tá querendo que eu dê aula para incentivar ela, ajudar ela a entender as músicas e tudo mais, né? E evoluir nessa coisa de aprendizado de inglês. Então, coloque seu filho também para aprender inglês. Qual é a idade dele? 7 anos, 8 anos... Tudo bem, ele não vai ter o ritmo de aprendizado que uma pessoa um pouco maior, mais velha, tem, né? O ritmo é diferente, porque é uma criancinha em fase de alfabetização, né? O tipo de trabalho é diferente, tá? Não exija muito do seu filho, porque não é o momento de exigir muito, não. Mas, enfim, coloque seu filho para estudar inglês e ele vai te agradecer muito nos anos futuros, durante toda a vida dele, tá bom? Então esse era o recado de hoje. Um abraço. Follow me, aliás, quer dizer siga-me. Siga-me nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, agora no Instagram e também no Twitter. Tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.